Pessoal, o mito demitiu o Fábio Van Garten, né? O Fábio Van Garten já foi assessor de comunicação do governo Bolsonaro, era um cara que ajudava ele nesse setor, até preparava ele para os debates, e era um defensor ferrenho do Bolsonaro nas redes sociais, né? Daqueles baba-ovo bolsonarista bem radical. Tudo que saía de notícia contra o Bolsonaro, ele ia lá, fazia uma narrativa falsa, que aliás é o que os bolsonaristas fazem, né? Como por exemplo agora está sendo julgado o golpe, eles vão correndo no X criar a narrativa. Tá vendo? Freire Gomes provou que não teve golpe nenhum. Isso é uma perseguição judicial. Bolsonaro é inocente. Esse julgamento é um circo, uma farsa. E o Van Garten era um desses. E vivia babando o ovo do Bolsonaro. Mas só que o celular do Mauro Cid, pessoal, tem muitas mensagens que eu não sei se a imprensa toda ou só o UOL teve acesso a essas mensagens. Também não sei de que forma, tá? Segundo eu vi uma reportagem, são 158 mil mensagens. E os repórteres da UOL estão lendo aos poucos, vendo aquilo que é interessante e destacando para a imprensa. E uma dessas mensagens mostrou que o Mauro Cid e o Van Garten estavam falando mal da Michele Bolsonaro. Porque o Bolsonaro já estava inelegível, aí o PL estava cogitando a hipótese dela ser candidata a presidente. Aí o Cid fala assim, prefiro o Lula. O Cid fez o L. Aí o Van Garten responde a ele, idem. E na sequência da conversa eles dão a entender que a Michele tem um passado sujo, né, que não seria muito bom. Aí o Cid desconversa e fala que não é bem o passado dela, mas a personalidade dela, dando a entender que ela é uma pessoa horrível ou de difícil convivência. Então essa fofoca entre os dois de WhatsApp, que diga-se de passagem deveria ser uma coisa privada, né, irritou muito o Bolsonaro. Ele falou que ia falar com o Valdemar da Costa Neto para ele tomar providências. Com o Cid ele não pode fazer nada, né? O Cid já está mais lascado que não sei o quê. Agora o Van Garten sim, o Valdemar mandou demitir ele do PL. Então agora ele não pertence mais ao PL, vai deixar de receber um gordo salário e ele está vendo pela primeira vez agora esse baba-ovo quem é o mito. Que é o que eu falo sempre aqui no canal, sempre falei, até antes de ter canal eu já falava isso em grupos. Bolsonaro só se importa com ele e com a família dele. O Bolsonaro não carrega feridos, ele não é um capitão que ajuda a sua tropa. O Bolsonaro larga a sua tropa no caminho para atingir o objetivo dele. O Bolsonaro, se tiver um soldado que precisar da ajuda dele, socorro Bolsonaro, eu fui baleado, ele larga lá e dane-se. O Bolsonaro entregaria, acho que até a própria família, se fosse para salvar o pescoço. A verdade é essa. O Bolsonaro não tem princípios, ele não tem escrúpulos. O que ele quer só é salvar o dele, só importa o dele na reta. Mesmo se a pessoa ajudou ele o tempo todo, ele descarta como se não fosse nada. Que nem ele fez recentemente com a Zambelli, que apesar dela ter errado, mas ela sempre foi uma grande apoiadora e defensora dele. E como ele fez com todo mundo que ajudou ele, né, pessoal? O Bebiano, aquele Marinho que cedeu até a casa para fazer o QG lá da campanha dele. O cara não foi nem convidado para a posse do Bolsonaro. E tantos outros que ele largou pelo caminho. Pessoas que ajudaram ele a chegar ao poder, depois ele só vai descartando como se fosse lixo. E eu sempre falo que todo bolsonarista, até aquele mais baba-ovo mesmo, um dia vai perceber isso. Sabe? Vai perceber que se ele fizer uma coisinha que o mito não goste, ele vai ser descartado e vai virar traidor comunista, como aconteceu com a Joyce Halsemann, aconteceu com o Alexandre Frota, aconteceu com o Lobão, Danilo Gentili e tanta gente aí, aquele Major Olimpo, acho que é o Major Olimpo mesmo, não, aquele que é militar que também era aliado do Bolsonaro, enfim, todos esses que ajudaram a fazer uma campanha para levar o mito à presidência, todos eles foram descartados pelo Bolsonaro depois que ele chegou lá, ao poder. E agora ele descarta mais um aliado, ou seja, cada vez mais ele vai perdendo os próprios aliados dele. Porque o Bolsonaro não é leal à sua tropa, ele é leal a si mesmo e aos seus objetivos. E isso mostra também, pessoal, outra coisa que eu já mencionei aqui no canal, que essas pessoas em torno do Bolsonaro, que parecem moscas em torno de fezes, sabe aquelas mosquinhas chatas? Elas não gostam do Bolsonaro, elas só ficam ali em torno dele, defendendo ele, fazendo essas cenas ridículas, patéticas, né? Se expondo ao ridículo na internet, porque elas têm esperança de conseguir algum cargo, seja ganhando votos para ser vereador, deputado, alguma coisa, ou algum cargo indicado, tipo ser assessor de não sei o que, pegar uma secretaria, uma pasta, alguma coisa do tipo. Mas elas não gostam do Bolsonaro e elas sabem que o Bolsonaro é um lixo. Tanto que na época da pandemia, teve alguns generais que faziam parte do governo que eles se vacinaram escondido. Olha que vergonha, o general, que é uma patente mais alta do que um capitão, né, na hierarquia militar, homens adultos, generais, tendo que tomar vacinazinha escondido porque o mito não podia saber. Agora, por que eles tomaram a vacina? Porque eles sabem que vacina salva vidas. Tanto que teve um general que falou a seguinte frase: a gente tem medo de morrer, né, cara? Então foram lá e tomaram vacina escondido. Agora, por que tinha que ser escondido? Porque o mito era anti-vacina e não queria que ninguém do governo dele se vacinasse. Inclusive, quantos eleitores do próprio Bolsonaro ele não matou com essa negativa dele de vacina, né, pessoal? De 700 mil pessoas que morreram no Brasil de Covid, quantos ali não seriam eleitores do próprio Bolsonaro, né? Ele mesmo levou à morte várias pessoas que poderiam ter votado nele. Inclusive membros do governo, né, que ele não queria que ninguém usasse máscara, não tomasse vacina, nem nada. Ele colocou em risco toda a tropa dele.
E esse é o cara que dizem que é capitão, né? É o capitão Bolsonaro. É um capitão bobalhão, né, pessoal? Imagina numa guerra, você tá lá, ó, pessoal, a gente vai lutar na selva hoje, ali na selva no Pará. Então a gente tem que tomar aquela vacina de febre amarela, porque ali senão a gente pode pegar a febre amarela, pode morrer a tropa inteira. Imagina o Bolsonaro comandando essa tropa. Ninguém vai tomar a vacina aqui, tá ok? Quer vacina? Vai comprar na casa da sua mãe. Vamos pra guerra. Em um ou dois dias tá todo mundo passando mal, vomitando, com febre, e ia morrer a tropa inteira. Foi assim que ele conduziu o Brasil. Mesmo sabendo de uma doença, de um vírus global, que estava atingindo e matando milhares de pessoas no planeta inteiro, Bolsonaro, eu não vou comprar vacina. Toda qualquer vacina está descartada. Vai comprar vacina na casa da tua mãe. Esse é o capitão bobalhão. Tá? E agora o Vanguard, assim como a Zambelli, é mais um a ver como é que ia ser descartado pelo capitão. Logo ele já vai ser traidor comunista e logo os próprios bolsonaristas vão atacar ele. Que é uma coisa bem monstruosa, né, e horrorosa, né? Quando eles deixam de ser aliados, eles mesmos se atacam. Parece coisa de criaturas, né, de seres, né? Eu não vou entrar em muito detalhe, senão meu objetivo com esse vídeo não é chocar vocês. Mas parece aqueles seres que, quando um está ferido, os outros vão lá e comem e devoram, sabe? Eu já vi isso em filmes também. Principalmente com aranhas, né? Quando uma está ferida, as outras vão lá e devoram ela. E isso é o bolsonarismo. É um movimento horrível, pesado, sabe? Eu não sei nem como descrever esse movimento, mas é assim que ele funciona. Quando alguém comete um erro ou pisa um risquinho fora da faixa, os outros bolsonaristas vão lá que nem aranhas e devoram aquele lá. É traidor, é comunista, não sei o quê. Vários passaram por isso, de Frota, Joyce Halseman, e agora é a vez do Vanguard. Eu sinceramente acho bem feito, pessoal, porque essa babação de ovo, ficar defendendo esse mito a todo custo, mesmo sabendo que ele é um inapto, inútil, então agora ele está colhendo o que ele plantou. Bem feito, tá bom? Então tá aí, galerinha, quem gostou do vídeo já sabe. Dá um like aí, por gentileza, que vai estar ajudando. Se inscreve no canal e ativa aquele sininho para ser notificado, ou considere entrar na lista de aviso que eu tenho, WhatsApp, Telegram. O link está aí na descrição, tá? Compartilhe o vídeo nos grupos para as pessoas verem, grupos de política. Comente também que sua opinião é muito importante, tá bom? E muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.